Eu, João Mendes, 38 anos, ouvi Renata declarar no rooftop do Copacabana Palace que eu era apenas colega de apartamento. A frase ecoou entre os convidados e marcou o fim. Deixei o copo na mesa, concordei em silêncio e saí direto para o elevador. No caminho até Ipanema decidi transformar a humilhação em plano concreto. Cheguei ao apartamento de madrugada e não dormi. Virei a foto do casamento de cabeça para baixo, peguei o telemóvel e marquei consulta com o advogado Paulo Erkenroff para as primeiras horas. Mal amanheceu, dirigi até a Avenida Atlântica e entrei no escritório dele com uma pasta de documentos. Expliquei a situação em poucas palavras e pedi revogação imediata do acesso de Renata a todas as contas conjuntas. Paulo contactou o banco. Em minutos as tarjetas dela ficaram bloqueadas e os investimentos passaram para a conta só minha. Saí com a certeza de que o dinheiro já não a sustentaria. Renata tentou pagar um café no Leblon e recebeu recusa. Ligou-me irritada, mas mantive a voz neutra e repeti que colegas pagam as próprias despesas. Desliguei antes que ela insistisse. Contratei o detetive Carlos Alves para seguir todos os movimentos dela a partir daquele instante. Horas depois chegou o primeiro relatório, encontro marcado com André Caldeira, dentista casado, no bar do Hotel Fasano para o fim do dia. A cláusula 12 do acordo pré-nupcial surgiu na memória. Infidelidade comprovada significava perda total de bens. O mecanismo estava acionado. Entrei no quarto principal, arrumei 2 malas com roupa e objetos pessoais e instalei-me no quarto de hóspedes. Fechei a porta sem ruído. Renata regressou de madrugada, bateu com força, mas ignorei. Acordei cedo, preparei café só para mim e saí para o banco finalizar transferências. Cada assinatura reforçava a barreira financeira. Carlos enviou nova mensagem ao fim da tarde, foto de Renata e André a entrar no elevador do Fasano, mão dele na cintura dela. Registro de entrada confirmado. A armadilha fechava-se e eu controlava cada passo sem levantar a voz. O relatório de Carlos chegou de madrugada com a saída do Fasano confirmada. Renata e André deixaram o hotel juntos num carro com direção à Barra da Tijuca. Arquivei as imagens, enviei cópia encriptada para Paulo e instruí que preparasse o pedido de divórcio invocando a cláusula 12 do acordo pré-nupcial. Precisava das provas carimbadas antes do fim da manhã. Saí do quarto de hóspedes, preparei café só para mim e dirigi até São Conrado para respirar ar puro e manter o controle absoluto. Paulo reuniu câmaras internas do hotel, fatura da suíte emitida em nome de André e depoimento do funcionário que entregou a chave eletrônica. Tudo datado, assinado, impossível de contestar. Aleguei risco patrimonial imediato com base numa transferência fictícia que Renata supostamente tentará para a conta offshore. O juiz aceitou acelerar a audiência para o dia seguinte. O pacote seguia já para o tribunal. Regressei ao apartamento ao meio-dia. Renata estava na cozinha com telemóvel na mão e sinais claros de insônia. Entreguei envelope lacrado contendo os papéis do divórcio e cópias das fotografias do elevador. Ela abriu, viu-se ao lado de André, percorreu as páginas até a cláusula 12 e parou. Não emiti som. Saí direto para o escritório. Carlos atualizou em tempo real. André marcará consulta urgente com criminalista porque a esposa Lívia receberá envelope idêntico às 10h47. Ela invadiu o consultório e a discussão ecoava até a recepção. A rede de Renata começava a ruir sem que eu movesse um dedo extra. No banco, constitui empresa unipessoal e transferiu o apartamento de Ipanema para o novo CNPJ, blindagem legal que impedia qualquer arresto futuro. O gerente hesitou perante a velocidade da operação, mas os documentos estavam impecáveis. Alterei a senha do elevador social para código exclusivo. Renata perderia acesso ao último andar se tentasse regressar com pertences. Cada passo reforçava a barreira. Paulo confirmou que a notificação judicial sairia ao fim da tarde com entrega em mão no apartamento. Instruí Carlos a posicionar-se na portaria com câmara oculta para registrar a reação dela ao receber o oficial de justiça. Queria prova adicional caso tentasse alegar coação emocional. O detetive aceitou e enviou confirmação imediata. Renata tentou ligar-me várias vezes, bloqueei o número. Tentei contactar André através de mensagem anônima avisando que Lívia já sabia tudo. Ele respondeu em pânico pedindo encontro. Ignorei.
A esposa dele já contratara advogado e preparava ação separada. O dentista ficaria ocupado demais para ajudar Renata. Ao cair da tarde, Paulo enviou minuta final: divórcio litigioso com perdas totais para a parte infiel, mais pedido de restrição temporária de bens. Assinei digitalmente e autorizei protocolo imediato. O tribunal marcará audiência para as 9 da manhã seguinte. Regressei a casa pelo caminho mais longo, parei num café em Leblon e pedi expresso duplo. Precisava de cafeína para a batalha final. Carlos enviou vídeo indireto. Oficial de justiça tocava a campainha. Renata abria a porta em hobby, assinava o recebimento com mão trêmula e fechava a porta com força. 30 segundos depois, o telemóvel dela começava a tocar sem parar. Amigos, família, André em desespero. Ela não atendia ninguém. A solidão começava a apertar. Guardei o telemóvel, paguei o café e dirigi de volta a Ipanema. Estacionei na garagem, subi pelo elevador de serviço para evitar encontros e tranquei-me no quarto de hóspedes. Preparei mala pequena com roupa para 2 dias, ficaria num apart-hotel na Vieira Solto até a sentença. A chave do apartamento principal ficou na gaveta da cozinha, ela poderia usar, mas sem dinheiro nem acesso aos meus bens. Dormi 4 horas seguidas pela primeira vez em semanas. Acordei com mensagem de Paulo: juiz aceitara todas as provas sem necessidade de contraditório prévio. Renata teria 24 horas para contestar, mas sem advogado pago seria impossível. Sorri no escuro. O silêncio que ela tanto desprezara tornava-se agora a minha arma mais afiada. Acordei antes do sol, saí do apart-hotel e dirigi até ao tribunal na Avenida Chile. Cheguei cedo, estacionei na garagem subterrânea e subi direto ao 5º andar. Paulo já esperava com a pasta completa, fotos, faturas, depoimentos, tudo carimbado. O oficial de justiça entregará a citação a Renata na véspera, ela assinará com mão trêmula. O juiz marcará a audiência para as 9h30, sem adiamentos. Entrei na sala de audiências. Renata chegou minutos depois, acompanhada por advogado contratado à pressa, um jovem de fato barato que folheava papéis nervosamente. Ela sentou-se no banco oposto, olhos fixos no chão. O juiz entrou, pediu silêncio e leu o processo em voz alta. Declaração de infidelidade, invocação da cláusula 12, pedido de dissolução imediata com perda total de direitos. O advogado dela levantou-se, alegou coação emocional e falta de contraditório. O juiz pediu provas. Não existiam. Paulo apresentou o projetor. A tela mostrou o circuito interno do Fasano, Renata e André no elevador às 21h42, entrada na suíte 712, saída às 6h08. Fatura em nome de André, chave entregue pelo funcionário que assinou declaração juramentada. O juiz pediu à defesa que contestasse os factos. O advogado gaguejou, pediu suspensão para análise. Recusada. Renata tentou falar, mas o juiz mandou-a calar. 30 segundos depois, o martelo bateu, divórcio decretado, cláusula 12 ativada, bens congelados até partilha final. Ela perdeu tudo. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, o advogado dela correu atrás, pediu acordo extrajudicial. Recusei. Paulo entregou cópia da sentença ao oficial para execução imediata, bloqueio de contas, arresto de joias, transferência do carro para meu nome. Renata ficou com a roupa do corpo e o telemóvel sem saldo. Carlos enviou nova atualização, André fora despejado de casa por Lívia, consultório fechado por ordem judicial, pacientes cancelando consultas em massa. A esposa dele protocolar ação de danos morais com base nas mesmas fotos. O dentista tentava contactar Renata, ela bloqueava. A rede social dela desmoronava, amigos comuns removiam-na das conversas, convites para eventos deixavam de chegar, marcas que patrocinavam o Instagram dela cancelavam contratos. A solidão tornava-se pública. Regressei ao banco à tarde. O gerente confirmou, apartamento transferido para a empresa, hipoteca quitada, seguro atualizado. Renata não poderia reclamar um centavo. Assinei os últimos papéis e saí. No caminho, parei na concessionária e troquei o carro dela por um modelo básico em nome da empresa, o antigo ficaria na garagem até leilão.
legal, limpo, irreversível. À noite, instalei-me num apartamento novo em Botafogo, alugado em nome da empresa. Mudei o número de telemóvel, criei e-mail corporativo, apaguei redes sociais antigas. Renata tentou localizar-me através de amigos comuns, todos recusaram ajudar. Carlos posicionou o drone discreto sobre o prédio de Ipanema. Ela saía com mala pequena, entrava num táxi e seguia para motel na Avenida Brasil. Paguei o detetive para continuar vigilância por mais uma semana, precisava de prova caso tentasse recurso. 2 dias depois, o tribunal homologou a partilha, eu ficava com apartamento, investimentos, carro empresarial, ela recebia apenas objetos pessoais e dívida de cartão de crédito acumulada. O oficial de justiça bateu à porta do motel às 7 da manhã, ela assinou recebimento com lágrimas. Carlos filmou tudo. Guardei o vídeo como seguro. Renata tentou contactar André novamente, ele bloqueou todos os canais. Lívia publicou nas redes que o divórcio dele correria em paralelo, com partilha desfavorável. O dentista perdeu licença temporária por conduta antiética, pacientes processavam por negligência. A queda era em cadeia. Passei a semana seguinte reorganizando finanças. Criei fundo de emergência, contratei contabilista para blindagem fiscal, marquei viagem de 15 dias para Lisboa para desligar. Antes de embarcar, Paulo avisou, Renata protocolara recurso no Tribunal Superior alegando vício de consentimento. O juiz de primeira instância já indeferira liminar, o recurso morreria na secretaria. Sorri. O sistema funcionava quando as provas eram sólidas. No aeroporto, recebi mensagem de Carlos. Renata aceitar emprego como recepcionista numa clínica dentária na Taquara, salário mínimo, contrato temporário. Morava num quarto alugado em prédio sem elevador. O Instagram dela, outrora cheio de viagens, agora mostrava fotos de refeições simples e frases motivacionais. Os seguidores caíam a cada hora. Embarquei sem peso. O silêncio que ela desprezara tornava-se o meu novo endereço. A justiça não precisava de gritos, bastava documentação, paciência e lei. Desembarquei em Lisboa com mala leve e a certeza de que o passado ficará no Brasil. Aluguei apartamento em Alfama por 2 semanas, desliguei o telemóvel brasileiro e comprei chip local. Durante o dia caminhava pelas ruas estreitas, comia pastéis de bacalhau em tascas escondidas e lia jornais em papel sem abrir redes sociais. Paulo enviava relatórios curtos por e-mail seguro, recurso de Renata rejeitado por falta de calção, arresto das joias executado, carro leiloado em asta pública por valor acima da avaliação. Cada linha confirmava que o plano seguia intacto. Na segunda semana, Carlos atualizou a vigilância. Renata mudará de emprego 3 vezes em 15 dias, recepcionista, promotora de eventos, vendedora de loja. Nenhum contrato durava, faltas injustificadas, atrasos, clientes que reconheciam o rosto das notícias de sociedade. O Instagram dela descera de 40 mil seguidores para menos de 3 mil, marcas bloquearam comentários antigos, amigos removeram fotos conjuntas. Ela publicava stories de manhã cedo, sempre sozinha, sempre com legendas curtas sobre recomeço. Os likes caíam para dezenas. André perdeu o consultório definitivo. Lívia ganhou a ação de danos morais, o juiz determinou penhora de metade do patrimônio dele, incluindo a casa na Barra. O dentista tentou vender o carro para pagar advogados, mas o banco executou o primeiro. Mudou-se para apartamento alugado em Campo Grande, partilhado com 2 colegas. Tentou contactar Renata por perfil falso, ela bloqueou sem responder. A solidão dele era tão grande quanto a dela. De volta ao Rio, instalei-me no apartamento de Botafogo. Contratei arquiteto para reformar o imóvel de Ipanema e colocá-lo à venda. O mercado estava aquecido, proposta acima do pedido chegou em 3 dias. Assinei contrato de promessa de compra e venda, depósito de sinal transferido para a conta empresarial. O dinheiro entrava limpo, sem risco de reversão. Paulo protocolou pedido de homologação da partilha definitiva, o juiz marcou audiência de conciliação facultativa para dali a TR real. Renata apareceu na porta do prédio em Botafogo numa tarde de chuva. Tocou o interfone, voz trêmula pedindo 5 minutos. O porteiro negou entrada, eu via pela câmara de segurança.
Ela ficou sob a marquise 20 minutos, depois desistiu e entrou num táxi. Carlos seguiu o carro até a taquara. Ela desceu numa rua sem saída, prédio de 3 andares, caixa de correio com nome de sublocatária. Paguei o detetive para encerrar contrato, não precisava de mais provas. O apartamento de Ipanema foi vendido em menos de um mês. O comprador pagou à vista, escritura marcada para o dia seguinte. Transferiu o valor para fundo de investimento em Portugal, rendimentos mensais cobriam o aluguel em Alfama e sobrava. Contratei gestora de patrimônio para diversificar aplicações, ações, títulos públicos, imóveis comerciais no Leblon. Cada real trabalhava por mim. Renata tentou recurso final no Superior Tribunal alegando nulidade processual. O relator indeferiu liminarmente por ausência de fumus boni iuris. O acórdão saiu em 48 horas, trânsito em julgado. Ela recebeu notificação no quarto alugado, assinou com letra elegível. Carlos tirou última foto, mala aberta no chão, roupas dobradas, bilhete de ônibus para Belo Horizonte na mesa. Ia embora. André foi condenado a pagar pensão à ex-mulher e perdeu o direito de clinicar por 2 anos. Abriu o perfil de entregador de aplicações, a fotografia mostrava capacete, mochila térmica, olhar cansado. Lívia vendeu a casa da Barra, mudou-se para Lisboa com os filhos. Encontrei-a por acaso num café em Belém, trocamos cumprimentos formais, sem ressentimentos. Marquei viagem de regresso ao Brasil só para assinar a escritura. No cartório, o comprador transferiu o valor total, recebi comprovante, saí com recibo em mãos. O imóvel já não era meu, nem de Renata. O ciclo fechava-se sem ruído. Assinei a escritura do apartamento de Ipanema e saí do cartório com o valor integral na conta empresarial. O comprador, um investidor de São Paulo, pagou à vista, o dinheiro já rendia em fundo português antes do fim do dia. Tranquei o passado num cofre digital, documentos, fotos, mensagens. Apaguei tudo do telemóvel, formatei o disco antigo e guardei pendrive numa caixa de segurança no banco. O peso desaparecera. Palma enviou o e-mail final, partilha homologada, trânsito em julgado, processo arquivado. Renata receberá a notificação no quarto da taquara e não recorreu mais. Carlos encerrará a vigilância. Última imagem mostrava-a embarcar num ônibus para Belo Horizonte com mala pequena e bilhete só de ida. O detetive recebeu pagamento extra e destruiu os arquivos. Não precisava de mais registros. André cumpria suspensão profissional, trabalhava como entregador noturno, morava em quarto partilhado na Zona Norte. Lívia instalara-se em Lisboa com os filhos, abriu consultoria online, prosperava. Encontramo-nos por acaso num supermercado em Cascais, trocamos números de contato profissional, nada pessoal. O dentista tentará contactar Renata uma última vez através de familiar, ela bloqueou o número sem resposta. Reorganizei a vida em Botafogo. Contratei personal trainer, voltei a correr na praia ao amanhecer, inscrevi-me em curso de gestão patrimonial na FGV. As finanças cresciam, rendimentos mensais cobriam estilo de vida confortável, investimentos em ações portuguesas subiam, imóveis comerciais no Leblon geravam lucro estável. Criei rotina simples, trabalho remoto de manhã, ginásio à tarde, jantar com colegas novos à noite. Amizades baseadas em interesses comuns, sem histórias cruzadas com o passado. Renata apareceu nas redes como funcionária de call center em Contagem. Perfil privado, 2 fotos públicas, uniforme cinzento, crachá com nome completo. Comentários desativados, seguidores zerados. Aceitar a realidade sem luta. O orgulho que a destruíra dissolvera-se em silêncio. 1 ano depois, recebi carta anônima no apartado de Botafogo. Papel comum, letra manuscrita, aprendi que o silêncio dói mais que gritos. Obrigada por não me matares com palavras. Sem assinatura, carimbo de Belo Horizonte. Guardei na mesma caixa do pendrive, sem resposta. A lição pertencera a ela, não a mim. Viajei para Lisboa de novo, desta vez para ficar. Comprei apartamento pequeno em Alfama com vista para o Tejo, mobília mínima, livros em estante de madeira. Inscrevi-me em mestrado executivo, conheci pessoas de vários países, construí rede profissional sólida.
O português europeu substituía o carioca sem esforço, o sotaque já não importava. Num domingo de sol, caminhei até Belém, sentei-me num banco frente ao rio. O telemóvel vibrou, mensagem de Paulo. Processo encerrado para sempre. Parabéns pela nova vida. Respondi com emoji de joinha. Guardei o aparelho, respirei fundo. O mar estava calmo e small, o céu limpo. Pela primeira vez, o futuro parecia maior que o passado. A justiça não precisará de vingança barulhenta, bastaram provas, paciência, lei. O silêncio que Renata desprezara tornará-se o meu maior patrimônio. Aprendi que recomeçar não exige esquecer, apenas escolher o que carregar. Levei a lição, deixei o resto. 2.598 caracteres. Se tivesses a chance de mandar uma única mensagem anônima à pessoa que te traiu, o que dirias? Perdão, lição ou silêncio total? Comenta a tua escolha.